Mas vamos lá, afinal, brasileiro pode ou não falar mal de Portugal? Porque, ó, na minha experiência, sempre que eu falo, eu ou a Lívia, sempre que a gente fala alguma coisa que seja minimamente negativa em relação à moral, em relação à vida em Portugal, a gente sempre recebe uma enxurrada de comentários negativos, alguns bem mal educados, tanto de portugueses quanto de brasileiros. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu até entendo essas pessoas, não concordo, mas entendo, principalmente quando são os portugueses que mandam essas mensagens. Porque é aquela história, sabe a mãe que briga com o filho, fala um monte de coisa pro filho, xinga o filho, mas é só a mãe que pode, sabe? Se outra pessoa fizer, a mãe fica louca da vida e vai pra cima da pessoa que tá falando mal do filho. Quer ver outro exemplo? Os cariocas. Eu, como carioca, posso falar isso com muita tranquilidade. Carioca fala mal do Rio de Janeiro direto. Você que é carioca sabe disso, a gente fala mal do Rio sim. Mas se outra pessoa fala mal do Rio, a gente defende o Rio. E é a mesma coisa pra São Paulo também. O paulista fala mal de São Paulo, mas aí se o carioca fala mal de São Paulo, o paulista vai ficar irritado também. Eu entendo essa história de você não nasceu naquele lugar, você não pode falar mal desse lugar. E aí não faz nem diferença se o que você tá falando é verdade. As pessoas não querem nem saber. Se você não nasceu, você não tem o direito de falar mal do lugar. Ou seja, portugueses que ficam chateados aí e mandam mensagem pra gente, eu entendo. Agora, os brasileiros não. Aí eu realmente não entendo. Mas eu tenho uma explicação pra isso, né? O que eu acho é o seguinte, o brasileiro que sonha em morar em Portugal, tá cansado do Brasil, quer uma vida melhor, quer mais qualidade de vida e quer ir pra Portugal, ele fica irritado quando alguém que tá vivendo aí o sonho dele fala mal de Portugal. Que ele pensa, pô, eu tô louco pra morar em Portugal e o cara tá morando em Portugal e tá reclamando. Então é uma explicação, tá? Mas eu não entendo e não concordo com quem fica irritado com a gente quando a gente fala alguma coisa negativa de Portugal. No caso, os brasileiros. Então eu pensei em separar um exemplo específico, né, real do que aconteceu no canal Maximizar e os tipos de comentários, de mensagens que eu recebi por causa do comentário que eu fiz. Eu não lembro em que vídeo foi, tá? Mas eu lembro que eu falei alguma coisa da saúde pública de Portugal, dizendo que era difícil marcar exame com especialistas, que demorava muito tempo para conseguir uma data, o que é verdade, né? Os portugueses sabem disso, quem mora em Portugal sabe disso também. Mas eu falei isso em algum vídeo, nem era o assunto principal, eu mencionei, e aí veio aquela enxurrada de coisa. Mas basicamente foram dois tipos de mensagens que eu recebi, mensagens para ser bonzinho, tá? A primeira era mais ou menos assim, eu falei, né, critiquei a saúde pública de Portugal, e as pessoas vinham com 20 pedras na mão, os brasileiros falando assim, porque o SUS funciona muito melhor. O que uma coisa tem a ver com a outra nesse caso? É a mesma coisa de eu falar pra você assim, Coca-Cola faz mal. Aí você fica irritado porque você gosta de Coca-Cola, você fala pra mim assim, porque Guaraná não faz mal não, né? Por que as pessoas acham que esse argumento é válido quando você tá falando de uma outra coisa? Uma coisa não anula a outra. O fato do Guaraná também fazer mal não anula o fato de que a Coca-Cola faz mal também. Do mesmo jeito que o fato do SUS não funcionar como deveria, não anula o fato da saúde pública de Portugal ter alguns problemas também. Então é um argumento assim fraquíssimo, é um argumento típico das pessoas que não têm argumentos. E o outro tipo de mensagem, os outros tipos de mensagem que a gente recebeu quando eu falei isso, eram mais ou menos na linha do seguinte, tá reclamando? Então volta pro Brasil. As pessoas que falam isso não fazem ideia do que é refazer a sua vida num outro país, de se planejar por 1, 2, 3 anos aí, juntar dinheiro, reprogramar a vida inteira para se mudar para um outro país com uma outra cultura e começar a vida praticamente do zero. Então a minha conclusão para esses dois tipos de comentário é que eles sempre vêm de pessoas que estão super frustradas. Por quê? Porque elas querem fazer o que você, no caso eu e a Lívia fizemos e muitos brasileiros fazem, que é conseguir se organizar para se mudar e morar em Portugal, tentar a vida. Então elas ficam super frustradas porque no fundo elas sabem que não tem capacidade para isso, não tem capacidade nem para se planejar e nem a coragem para tomar essa decisão assim gigante na vida de uma pessoa. Aí essa frustração vira ataque, às vezes até ataques pessoais para quem tá fazendo o que eles queriam ter a coragem de fazer, ou a organização para fazer. Agora, obviamente que eu aprendi a ignorar isso. No começo era difícil receber esses ataques, mas com o tempo, com a experiência em fazer vídeos sobre Portugal, eu aprendi a ignorar, até porque os vídeos que a gente faz aqui no canal Maximizar foram feitos para outros tipos de pessoas. Essas pessoas que fazem esses ataques não são o nosso público-alvo. A gente não quer nem saber. Se você é esse tipo de pessoa, se desinscreve, não assiste mais a gente não tem interesse nenhum em conversar com você. A gente tem interesse em conversar com você que quer se planejar, que gosta das nossas dicas, que sabe que tudo que a gente fala aqui é baseado em experiência própria ou na experiência de pessoas próximas a nós, pessoas que a gente confia. Então o canal Maximizar é pra você que leva a sério mesmo essa história de se planejar pra morar em Portugal. Falando em dica boa, eu quero lembrar aqui rapidinho pra quem assiste o canal e precisa transferir dinheiro pra Portugal, que a gente recomenda remessa online. Mais
uma vez, é uma recomendação baseada no que a gente vive, né? No serviço que a gente usa e que nunca teve problema. E que além de ser confiável e ter a cotação ótima, tem um cupom de desconto aqui do canal Maximizar. E vamos combinar que às vezes é super útil, né? Você levar um dinheirinho, complementar a renda em Portugal. A gente já fez muito isso e eu posso indicar remessa online tranquilamente. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá pra você ver que eu tenho certeza que você vai gostar do serviço. Mas afinal de contas, qual é a conclusão aí desse vídeo, né? Pode ou não pode falar mal de Portugal? Um brasileiro pode falar mal de Portugal? Claro que pode. Carioca pode falar mal de São Paulo? Claro que pode. Paulista pode falar mal do Rio? Claro que pode. Agora, isso tem que ser feito com respeito. Você não pode ofender o povo de um lugar que você escolheu pra morar. Não é o seu lugar de origem. Você escolheu morar lá. Então você não pode ofender quem nasceu e mora lá. Eu acho que qualquer pessoa que já mora há algum tempo legalmente num lugar, então ela paga os impostos, ela contribui pro crescimento daquele lugar de algum jeito, ela tem sim o direito de ficar insatisfeita com alguma coisa. Então você pode ter certeza que sempre que a gente tiver alguma crítica a Portugal, essa crítica vai ser feita aqui no canal, sempre com muito respeito aos portugueses e a Portugal. E é isso aí que eu penso, beleza? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos, tchau, tchau.